Bem-vindos ao Diz-me-o-que-lês, o podcast onde a leitura é o ponto de partida para conversas que vão muito para além dos livros. Aqui acreditamos que aquilo que lemos diz muito sobre quem somos, como pensamos e como sentimos o mundo. Em cada episódio recebemos um convidado para falar não só das suas leituras, mas também das ideias, das experiências e das escolhas que as acompanham. Porque no fundo cada livro é um espelho e cada conversa uma viagem. Hoje temos connosco o padre Tiago Roque, pároco de Alcobaça e Vestiaria, com um percurso notável que alia fé, cultura e serviço à comunidade. Padre Tiago, muito obrigada por estar connosco. Ora, eu é que agradeço esta excelente possibilidade. O padre Tiago Ferreira Roque é natural do Vimeiro do Concelho da Lourinhã. Em Alcobaça também há um Vimeiro, mas neste caso é do Concelho da Lourinhã. É atualmente pároco de Alcobaça e Vestiaria. Tem um percurso marcado por uma profunda dedicação à fé, à cultura e à comunidade. O padre Tiago alia a missão pastoral a uma sensibilidade intelectual rara. Expressa desde logo na sua formação teológica e na escolha da sua dissertação de mestrado, Tu, Impossivelmente Morto, auscultação teológica da obra literária de José Luís Peixoto. Tendo sido seu orientador, o atual cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. Para além do trabalho nas paróquias, é capelão do Hospital Bernardino Lopes de Oliveira. É presidente da direção do Centro Paroquial de Assistência Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria e é coordenador-geral do jornal O Alcoa, abraçando com entusiasmo e entrega os vários rostos do serviço à comunidade. Hoje vamos conhecê-lo melhor, o homem, o sacerdote e o cidadão comprometido com o seu tempo. Para nós é que é um privilégio tê-lo aqui, Sr. Padre. Muito obrigada por aceitar este convite. Ora, essa. Gostava de começar por recuar um pouco no tempo. Como é que era o Tiago, criança, lá no Vimeiro da Lourinhã? Já havia sinais de vocação nessa altura? Já existia, sim. Eu ouço histórias dos meus 3 anos de idade em que tinha em mim muito este desejo, esta procura de conhecer as igrejas por dentro, de conhecer a arte, aprofundar a fé naquilo que era uma realidade de uma criança pequenina, mas já bastante presente. Interpelava-me muito a ver as imagens dos santos, o que é que estes homens, o que é que estas mulheres fizeram para estarem aqui representadas no altar, e procurava perceber as suas histórias de vida e como é que marcaram a humanidade. Lembro-me até de algumas pessoas lá da terra irem dizendo: o Tiago, quando for grande, vai ser padre, de certeza. E eu costumava responder: eu acho que padre só se for o avô Zé, que é gordinho e é velhote. Portanto, eu achava que os padres eram todos assim e eu não entrava nesse leque de possibilidades. Portanto, eu não podia ser padre. Mas era uma criança feliz, era uma criança que se sentia bem enquadrada nessa vida que tinha no Vimeiro. A lembrança que tem da sua infância é uma lembrança feliz? É uma lembrança feliz pela vida familiar. Eu cresci muito ali no seio de uma família muito, muito simples, mas cheia de amor. Basicamente, os meus pais casaram e criaram ali um anexo à casa dos meus avós maternos, no Vimeiro, de modo que nós vivíamos todos ali em comunidade. Os meus avós, eu, a minha tia, que é um bocadinho mais nova que a minha mãe, 9 anos mais nova, e então cresci ali muito naquele ambiente pequenino, num mundo belo, onde parece que não existe qualquer tipo de mal nem de dramas, e portanto foi assim uma infância tranquila, despreocupada e que me permitiu também crescer como uma pessoa feliz, e eu hoje considero-me uma pessoa feliz graças ao Isso é ótimo, isso é ótimo, não é? Tomara que todas as crianças também tivessem essa oportunidade de sentir a tal felicidade que as aconchega logo no início e que lhes dá força para continuar a viver, não é? Nós na família, naquele primeiro momento, procuramos essa força toda que mais tarde se poderá expressar em dádivas para com os outros, não é?
E teve alguma experiência na sua juventude que o tenha marcado especialmente do ponto de vista espiritual e que o leva depois a optar, foi no 12º ano, não é? Que optou logo pela formação teológica. Eu aponto aqui 3 momentos, assim, muito brevemente. Houve um primeiro momento que foi assim o da descoberta da fé e do meu lugar na igreja, que foi ali com os meus 9 anos, quase 10. Eu lembro-me que para mim a missa era a grande complicação. Sim, entrar na igreja, visitar as igrejas, perceber a beleza do que lá está dentro, isso sempre esteve presente. Mas ir à missa, estar lá uma hora inteira a ouvir o padre a falar e não sentir aquilo como algo meu, tudo isso me causava, sim, urticária, como se costuma dizer. E até aconteceu uma coisa muito caricata uma vez, em que a nossa catequista nos disse: meninos, não se esqueçam que amanhã muda a hora, portanto é como se a missa fosse às 9 da manhã e não às 10. O Tiago calou-se bem caladinho, chegou a casa, ninguém desconfiou. No dia a seguir chegamos à igreja e ouvimos: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. De modo que eu senti que a missão foi cumprida. Mas ao aperceberem-se disto, os meus pais perceberam que podia ser importante eu encontrar o meu lugar na comunidade. E juntaram aqui várias peças. Eu sempre gostei muito de música e a igreja também me pode dar algum espaço para pôr em prática esse talento, de modo que entrei no coro da igreja e posso dizer que eu hoje ainda me lembro qual foi o dia, 15 de agosto de 2004. Lembro-me perfeitamente e naquela missa eu não queria que a missa acabasse. A partir dali fui fazendo um caminho. Depois, um segundo momento, foi a descoberta do pré-seminário, que é um grupo de rapazes das paróquias entre Lisboa e Alcobaça que querem basicamente descobrir a sua vocação, o seu caminho com Jesus Cristo, e aí também foi um aprofundamento. E depois o terceiro foi o meu crisma, que tinha eu na altura 16 anos, e que me obrigou a pensar o que é que eu quero fazer da minha vida, se quero continuar simplesmente a seguir o que me parece melhor, porque ia-me desligando dessa possibilidade de ser padre, e o crisma fez-me pôr essa possibilidade em cima da mesa, sabendo que a resposta que ia ser certa ia ser não. Não ia para o seminário, mas tinha que arranjar boas justificações, e o crisma, que é assim um passo importante na vida de um cristão católico, ia ajudar-me a descobrir essas justificações para o não, e que não descobri. Não descobriu. Pois, eu estava para lhe perguntar como é que tinha sido essa entrada para o seminário, porque do ponto de vista familiar também tem implicações, não é? Uhum. Foi difícil, foi fácil? A sua família aceitou completamente a sua decisão? Foi um passo muito difícil para mim, porque basicamente eu era um rapaz de 16 anos, cheio de sonhos, com um sonho enorme de ter a minha mulher, ter os meus filhos, uma casa cheia de filhos, e depois também enverdar por turismo. Tinha muito esse desejo de ser guia turístico, de ir com os estrangeiros que nos visitavam pelas ruas da nossa cidade de Lisboa e mostrar tudo um pouco, contar as histórias para que se sintam a vontade de voltar e contem lá nas suas terras. Portanto, tinha já tudo muito definido na minha cabeça e de repente surge esta possibilidade de ser padre. Vou, no fundo, também aprofundando o que pode ser a vontade de Deus para mim, que vai muito neste sentido com os sinais que na vida vou conseguindo ler, e sinto-me sem chão. Então, mas agora Deus pode querer que eu seja padre, mas eu tenho tantos sonhos que vão por outro lado, o que é que eu vou fazer? E então percebi, tenho que dar uma hipótese. Tenho que dar uma hipótese. Eu acredito que Deus só quer que eu seja a pessoa mais feliz que este mundo já conheceu. E se há tantos sinais na minha vida que me podem indicar que o caminho é o sacerdócio, então vamos arriscar, vamos saltar. E mesmo que não corra bem, mesmo que não goste, eu sou feliz na vida de hoje em dia, portanto volto e tem tudo para correr bem. Arrisquei e lá fui eu assim, achei de... Tenho-te a fazer uma pergunta, porque é desconhecimento meu, mas eu pensava que
uma vez decidida a vocação, que não havia retorno, pelo menos que o retorno não era simples. Estou enganada? Vamos imaginar, a sensação com que eu fiquei depois de eu ouvir falar agora é de que havia essa possibilidade de escolher voltar à vida mundana, vou-lhe chamar assim, não é? Portanto, sair do sacerdócio e voltar a desenvolver a sua vida como um dos mortais. Mas a ideia que eu tinha não era bem essa. Estou enganada, então. E a sua ideia está correta. Ok. O que é que acontece? Eu, com os meus 16 anos, decido entrar no seminário e, portanto, o seminário, o que é que nos dá? Dá-nos a possibilidade de nós fazermos um caminho de descoberta progressiva da nossa vocação. Eu, com os meus 16 anos, percebi, talvez a minha vocação seja por aqui, mas não era 100% claro para mim. Claro. Se calhar nem 60% certo. Era. E, portanto, ao entrar, não sabia ainda se ia chegar ao final. O seminário tem um percurso no mínimo de 7 anos. E, a meio daquele percurso, eu poderia perceber, calma, de facto a minha vocação não é por aqui, é casar e ter filhos, ou entrar numa comunidade religiosa e ser frade, ou ser monge, ou tantas outras coisas. E aí, nessa caminhada de seminário, poderia então terminar por ali e seguir o meu caminho. Agora, chegando ao sacerdócio, sim, é para sempre. Okay. É para sempre. E eu acredito que é para sempre. Muito bem. Muito bem. Como é que é o seu dia-a-dia enquanto padre? Conte-nos lá o que é que faz ao longo do dia. É uma peripécia magnífica, posso dizer. Os meus dias são todos muito diferentes uns dos outros, porque aqui em Alcobaça, sendo o parco de Alcobaça e da Vestiaria, tem as suas dinâmicas próprias, porque as paróquias têm os seus movimentos, os seus grupos, e eu gosto muito de ir passando por todos, ir participando nas reuniões, nos encontros, e isso marca muito o meu dia. Mas também, ao ser coordenador do jornal do Alcoa, gosto de ir a um dia de fecho e ler todos os artigos antes de serem impressos os nossos jornais daquela edição. Gosto também de dar ali algumas sugestões de artigos relacionados aqui com o nosso Conselho, ou com o Conselho da Nazaré, ou da Igreja em geral. Depois também, sendo presidente do Centro da Vestiaria, temos sempre as nossas reuniões de direção semanalmente e é sempre bom entrar naquela casa que junta as nossas crianças com os nossos avós, que é assim que gostamos de chamar, preferimos avós a idosos e somos uma família ali, é sempre muito bom. Então, basicamente, o meu dia é acordar e entrar ali na Igreja Nossa Senhora da Conceição, rezar um pouco, sintonizar-me, centrar-me em Jesus Cristo no meu dia, para bem o viver, e depois de um bom pequeno almoço, então iniciar o meu dia com todas estas coisas, tendo sempre ao final da tarde a Eucaristia aqui na nossa paróquia de Alcobaça, que é o momento central do meu dia. É ali que escuto o que Deus tem para me dizer, é ali que me reúno com as pessoas da nossa comunidade, é ali que entrego as preocupações que tenho e as preocupações dos outros, porque tantas vezes ao longo do dia me vão dizendo: Senhor Padre, por favor, reze por mim, por favor, tenha presente aquele meu familiar, aquela situação que estou a enfrentar. E ali a Eucaristia, a missa, é também essa possibilidade de pôr tudo em cima do altar para que Deus o eleve à sua presença. E a noite vai sendo sempre marcada com alguns encontros dos movimentos da paróquia, sendo que de dia é impossível, estando toda a gente a trabalhar e a viver... Teve alguma situação assim mais desafiante nestes anos que exerce já esta função? Olha, eu entrei com um grande desafio, que foi o de trabalhar numa paróquia que tem como igreja paroquial um monumento de património, que é património mundial, não é? Isto, para mim, foi assim uma novidade. E perceber como é que as coisas podem conjugar-se, a vida paroquial com as visitas ao mosteiro, as relações também com a direção do mosteiro, e sermos aqui verdadeiramente uma equipa que acolhe a todos aqueles que
nos visitam. Esse, creio que foi assim o maior desafio. E lembro-me perfeitamente que ele me foi dado pelo próprio Dom Manuel Clemente, que era o Patriarca de Lisboa, antes do Dom Rui Valério, que é atualmente. E o Dom Manuel ligou-me numa manhã de julho, estava eu na praia de Santa Cruz com a família, de férias, e ele liga-me e diz-me: olha, Tiago, vais sair de Alenquer, que é onde estiveste estes 3 anos, e vais lá para o norte da Diocese, para Alcobaça e para a Vestiaria, e olha, dá muita atenção ao mosteiro, que é património mundial, e trabalha também com a direção, assim, procurando acolher a todos de coração cheio. E foi isso que procurei fazer quando cheguei. O tal desafio. Sim. E como é que descreve os anos que passou em Alenquer? Tem alguma situação específica que nos queira relatar? Os anos que passei em Alenquer foram muito marcantes, porque foram os 3 primeiros anos de padre. Eu fui ordenado padre no dia 29 de junho de 2019, e fui logo para lá. Portanto, eu não fazia assim uma ideia completa do que era o ser padre. Foi uma descoberta progressiva. Eu creio que um momento que foi de veras marcante foi a compreensão do encerramento da nossa vida às nossas casas com o Covid. Ok. Eu tinha estado em retiro na semana antes de irmos para o primeiro confinamento e íamos recebendo algumas notícias do que ia passando, do que se ia passando no nosso país e um bocadinho pelo mundo fora. E na quinta-feira do retiro foi-nos dito: olhem, quando chegarmos às paróquias, a primeira coisa que vamos fazer é explicar aos nossos catequistas que não vai haver mais catequese até que haja ordem em contrário. Certo. Porque temos que nos resguardar face à pandemia que se está a fazer presente. E pensámos nós: bem, a última coisa que podia aqui acontecer é não haver missa. E no dia a seguir surge esta notícia: vamos ter que resguardar-nos de modo a que até mesmo nas nossas paróquias não possa haver as celebrações. Isso para mim foi assim difícil. Ok, muito bem, como é que eu agora vou exercer a minha missão? E foi desafiante porque me fez também perceber que nós podemos manter-nos unidos uns aos outros hoje em dia graças à internet. Eu tinha dias de estar ligado de manhã à noite com os grupos paroquiais. Foi muito desafiante mesmo. Pois foi nessa altura que as redes sociais também ganharam assim uma divulgação e uma procura por parte das igrejas também, de que nos apercebemos que estavam todos a procurar uma forma de comunicar uns com os outros, não é? Isto lembra-me, pronto, a importância que a igreja pode ter na comunidade local. O que é que tem a dizer sobre isto? Qual é a função da igreja junto da comunidade? Portanto, quando referia que ficar sem a possibilidade de ter missa para si, pronto, era absolutamente desgastante, mas para os elementos da comunidade também seria algo que podia provocar algum desgaste, não é? O que é que acha que a Igreja pode trazer às comunidades locais, ainda hoje, nesta época que é tão diferente, tão especial? Eu creio que o grande desafio que a Igreja nunca pode deixar para trás e no qual não se pode descuidar é o estar. É marcar presença na comunidade, é estar ativa, fazer-se notar e colaborar com aquilo que forem os desafios de cada dia. Portanto, o grande desafio da Igreja sempre foi o levar a mensagem de Jesus a todos, e isso traduz muito com o estar, com a comunicação, o poder, não é? O comunicar. Exatamente, com o poder dizer a palavra certa no momento certo, e nisto do falar e do estar, o que me fez sempre muito sentido fazer como padre é escutar. Porque creio que hoje ainda exista muito
a questão das carências de primeira necessidade. Gente que não tem a alimentação necessária ou que não tem os cuidados primários garantidos. E aí também temos aqui em Alcobaça a nossa Caritas Paroquial, que faz um trabalho absolutamente excepcional, mas tenho em crer que hoje em dia a grande miséria que se enfrenta é a solidão. E há muita gente que vive os seus dramas, os seus problemas, isoladamente, o que é absolutamente esmagador para o próprio. E eu, como padre, sinto-me muito chamado a escutar, a receber, a estar ali simplesmente para ouvir o que o outro tenha para me dizer. Houve uma vez, num curso de pastoral da saúde, que me foi dito que, por vezes, temos que exercer a missão de caixote do lixo. Parece assim indigno dizer isto assim. Mas compreende-se. Simplesmente estar para escutar, receber o lixo que o outro por vezes tem em si e que... E necessita de deitar fora, não é? Exatamente. E, portanto, eu como padre não me limito a guardar na minha vida o que é o lixo do outro, mas elevo-o para Deus, não é? Não me deixo também eu corroer com as tristezas dos outros. É claro que o sinto empaticamente com eles, mas elevo para Deus porque eu não sou capaz de resolver a vida dos outros e Deus é. E também o lixo dos outros não é o seu. Exato. Não é? Muito bem. Sabemos que, para além de ser pároco, é também capelão do hospital, presidente do Centro Paroquial da Vestiaria, já falou nisso, e coordenador-geral do Jornal do Alcoa, também já fez essa referência. Como é que gera estas diferentes dimensões? Descreveu-nos o seu dia, mas do ponto de vista da responsabilidade, tem alguma dificuldade aqui? Ainda cabe mais alguma coisa? Eu acho que há sempre espaço para aquelas coisas que consideramos importantes. E, portanto, uma coisa que por vezes me faz confusão ouvir nas pessoas é: ó Senhor Padre, eu precisava tanto da sua ajuda para isto, mas o Padre Tiago tem tanta coisa com que se preocupar e tenho receio até de lhe pedir mais uma coisa. Não se preocupe, porque cá estamos para o que for necessário. E por isso vou procurando estar em tudo um pouco das minhas missões aqui nas comunidades. É claro que é difícil conjugar tudo, mas procuro, acima de tudo, viver tudo com amor e dando aos outros 100% de mim, o meu tudo. Quando estou com os outros, que esteja inteiro naquele momento e que viva plenamente o que os outros também tenham para me dar e dê aquilo que é próprio os outros também receberem de mim. Uma das coisas que se percebe em si rapidamente, e foi logo no primeiro contacto, é que também tem aquela característica que se costuma designar por entusiasmo. E a palavra entusiasmo contém Deus em si. Theos, entusiasmo. É uma palavra que eu gosto muito. Porque eu também a minha, digamos, também me caracteriza, é o entusiasmo, não é? E é uma característica que eu descobri logo em si, na altura em que o abordei, para lhe fazer o convite para esta entrevista. O seu entusiasmo, de facto, é bem claro, bem claro. Estávamos a falar, ou pelo menos referiu a questão da solidão que aparece nas pessoas, não é? Nós hoje observamos um individualismo crescente na nossa sociedade, mas também observamos que existe uma sociedade cada vez mais multifacetada, até com outras religiões que nos aparecem, com pessoas que vêm para Portugal ou passam por Portugal. Qual é o papel da Igreja perante esta dupla característica, que é, por um lado, o individualismo e, por outro lado, digamos, a procura da fé ou de respostas de fé noutras vertentes religiosas? Como é que a Igreja se revê aqui? Não sei se a pergunta é difícil ou não. Uma preocupação que tem crescido em mim é a do acolhimento. Ou seja, aqueles que sempre estiveram connosco, que sempre habitaram a nossa cidade,
ou a aldeia da Vestiaria, mas também àqueles que vêm, àqueles que chegam. Eu tive a experiência de crescer no seio de uma família que foi imigrante no Canadá. Os meus avós, a minha mãe e a minha tia viveram no Canadá e experimentaram o que é sair da sua terra, ir para um novo lugar e integrarem-se nesse mesmo espaço. E eu sinto que sou chamado a receber também aqueles que vêm na procura de uma vida melhor, de uma comunidade que os receba e onde se possam sentir parte. E então algumas ideias vão surgindo. Uma delas que temos aqui na comunidade da Alcobaça é a comunidade brasileira. Pensámos em haver assim uma missa mensal para os nossos irmãos que vêm do Brasil, para terem ali um cheirinho da sua terra, com os cânticos cantados por eles, aqueles que cantavam no Brasil, as leituras feitas por eles, tudo é ali com um verdadeiro cheiro a Brasil, como dizia. Também vem o Padre Ronaldo, que é brasileiro, vem de Fátima até cá uma vez por mês para celebrar com a comunidade. Eu também me faço presente sempre que posso, e é assim uma forma de abrir os nossos olhos também para aqueles que chegam e que passam a fazer parte de nós também. E acredito que por vezes até se sentem perdidos. Onde é que eu me vou inserir? Eu no Brasil era católico, como é que eu aqui posso também ser parte? Aqui está um ambiente em que... Uma tentativa de resposta, pelo menos para algum setor da comunidade, não é? Que se pode sentir deslocado e aqui encontra o tal acolhimento que estava a referir, não é? Há uns dias, numa rede social, alguém fazia um comentário a um cartaz que publicámos sobre a missa da comunidade brasileira este próximo domingo, às 16 horas, e a pessoa dizia-me: qual é o sentido de haver uma Eucaristia só para os brasileiros se a nossa missa é em português e eles percebem? E eu pensava, é verdade, mas as nossas culturas são diferentes. E, portanto, sinto que é preciso irmos ao encontro e recebermos a todos. Porque eles assim podem também sentir que algo está a ser feito a pensar neles, é isso? Exatamente. Muito bem. Diga-me, há alguma passagem na Bíblia, há alguma figura que o inspire especialmente ou não? Há uma passagem bíblica que eu diria que é assim o meu lema de vida. Pode parecer um pouco... sofrida demais, mas a mim diz muito, que é quando Jesus nos diz: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. E esta mesma expressão que eu tomo como lema de vida ajuda-me a enfrentar os desafios mais difíceis com entusiasmo, como dizia a Anabela há pouco. Ou seja, há coisas na vida da nossa comunidade que naturalmente podem ser mais difíceis para mim, mas eu percebo que é preciso fazer. E Jesus, que deu a vida por mim, convida-me também a eu próprio dar-lhe a minha vida e dar a minha vida aos outros à imagem dele. Neste sentido, se percebo que há um desafio que é preciso agarrar, então não o vou deixar para trás, por mais difícil que possa parecer. E vou experimentar que daquele sim que dou a esse desafio, que brota algo de novo. Jesus viveu a cruz, mas ressuscitou. Eu acredito perfeitamente nisso. E por isso também eu experimento que de cada vez que levo a minha cruz ao Calvário da minha vida, também ressuscito no domingo de Páscoa da minha vida para uma nova etapa, para uma nova situação, e percebo que valeu a pena. Valeu a pena ir em frente. Assim, uma figura que me inspire, digo assim sem pensar muito, é o Pedro. Okay. O Pedro, porque é um homem cheio de si, quando Jesus o escolhe. Ele é levado pelo seu irmão André a conhecer Jesus. Acho brilhante da parte deste homem André perceber: o meu irmão precisa de o conhecer, e naquele conhecimento de Pedro e Jesus surge a noção de que o Pedro vai ser uma pedra essencial na vida da Igreja, vai ser o nosso guia por todo sempre. E então o Pedro vai ter que fazer um caminho. Como dizia, é uma pessoa cheia de si. Jesus
pergunta, quem é que dizem que eu sou? Dizem por aí que tu és um profeta, que és este e aquele. Então, e cada um de vocês? Quem é que diz que eu sou? Vocês que caminham junto a mim. E é o Pedro que representa todos os outros, dizendo, tu és o Filho de Deus, és aquele a quem desejamos seguir de todo o coração. Mas o Pedro não percebe como é que Jesus quer ser o nosso Salvador. E então vai cair montes de vezes. Jesus diz-lhe, eu vou ter que viver algumas dificuldades, vou ter que enfrentar a cruz, mas não se preocupem, porque em Deus há sempre esperança e as coisas vão mudar. O Pedro, múltiplas vezes, diz a Jesus, não, isso não vai ser preciso, eu vou estar lá sempre. E quando acontece, o Pedro não está. Desaparece cheio de medo. E é porque se reconcilia com Jesus mais tarde, após a ressurreição, que ele se vai tornar um homem diferente. Porque já não está cheio de si, mas está cheio de Jesus. Está profundamente entusiasmado. E é um homem novo. Quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, já não é o mesmo Pedro. Parece que é Jesus em vez do Pedro, porque Jesus vive nele. Passou a ser a pedra basilar da Igreja, não é? E hoje temos o nosso Papa Leão XIV, que é o nosso Pedro. O Pedro, exatamente. Muito bem. Vou-me atrever a fazer esta pergunta, que é, houve algum momento na sua caminhada em que tenha duvidado da vocação? Eu acho que nós só estamos verdadeiramente com a noção de que a nossa vocação é aquela quando se dá a nossa ordenação e o nosso bispo faz a oração sobre nós, impõe a mão sobre nós, unge as nossas mãos para a missão que vamos fazer. E aí, de facto, percebemos, Senhor, é isto que tu esperas de mim. Eu creio que, por vezes, as dificuldades que vão surgindo sejam, assim, também uma possibilidade de questionamento. Será que é mesmo isto? Será que eu vim para o caminho certo? Mas são questões que vêm assim num tempo muito reduzido, porque se estou disposto a viver tudo ao máximo, então vou acabar por perceber que a minha entrega vale a pena e que as dificuldades não são tudo, que é possível olhar tudo com a esperança de Cristo e ir sempre mais além. Portanto, por vezes, aquele questionamento, será que estou a fazer bem? Será que é isto que Deus espera de mim? Surgem, mas depressa se dissipam, porque com o entusiasmo tem sido tão falado nesta nossa conversa, o entusiasmo vai aparecendo sempre e eu vou tendo sempre a consciência de que vale a pena confiar. Ótimo. Então aí, que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes, aqueles que ou têm falta de fé ou estão desanimados com a vida? Que mensagem quer deixar? Neste tempo em que a Igreja celebra a Páscoa de Jesus, eu gostaria de dizer a todos que a esperança seja de facto a última a morrer nas nossas vidas. Como o nosso povo tão bem diz. É certo que as complicações são mais do que muitas e podemos deixar-nos envolver demasiado por elas, mas olhando com esperança à maneira de Jesus Cristo, nós vamos onde for necessário e fazemos o que for necessário, movemos montanhas, movemos um mundo inteiro. E por isso que não deixem de ter esperança neste ano também tão marcado por essa palavra. Estamos no jubileu de 2025, que tem como lema Peregrinos de Esperança. Portanto, que cada um de nós termine este ano de 2025 sendo mais ainda peregrino de esperança na sua vida. Peregrino no sentido de caminhada, não é? E às vezes para conseguir algum objetivo basta dar o primeiro passo. Nem mais. Basta só dar o primeiro passo, porque o resto muitas vezes aparece sozinho. Sozinho ou, quem sabe, de outra forma qualquer, enfim, num domínio no qual eu não me vou meter, mas que é o seu, que é o domínio divino, o domínio da espiritualidade. Então, isto chama-se Dismoclés. Nós já ouvimos falar um bocadinho do padre Tiago Roque e agora o padre também lê, certo? Certo. E trouxe-nos aí algumas sugestões de leitura? Sim, então... trouxe 2 sugestões de um mesmo autor que me diz muito. E
A primeira tem que ser o livro Morreste-me, de José Luís Peixoto, que tem muito a ver com a minha história. Porquê? Chegou um ponto ali do meu estudo da Faculdade de Teologia em que eu tive que escolher o meu tema de tese. Para mim foi claro que ia querer como orientador de tese o professor José Tolentino de Mendonça, que é um dos nossos cardeais portugueses hoje em dia. Na altura ainda não era, ainda nem sequer era bispo, e fiz ali também um seminário temático sobre literatura e teologia, em que fizemos uma investigação sobre o padre na literatura portuguesa do século XX. Foi magnífico, uma experiência magnífica, e aquela união entre a literatura e a teologia disse muito. Então pensei, vou fazer isto na minha tese. Mas que autor é que eu viria a escolher? Talvez o José Luís Peixoto, que me intriga. Por vezes os cenários mais escuros, mais tristes, mas ao mesmo tempo uma defesa profunda do amor e uma procura também de expressar o acontecimento de morte na nossa vida. Tudo isto me intriga e eu quero estudar isto mais profundamente. Então falei com o professor José Tolentino de Mendonça e ele disse-me: bem, Tiago, se tu queres falar na tua tese do José Luís Peixoto, tens que escolher aqui um conceito, eu diria que o melhor é a morte. Okay. Portanto, a minha tese foi acerca da morte, que foi absolutamente essencial para a minha vida como padre, sendo que muitas vezes na minha vida tenho que lidar com este acontecimento e tenho que dizer a palavra certa no momento certo. É um momento em que eu tenho ali toda a gente atenta profundamente ao que eu possa ter para dizer, e eu, de alguma forma, tenho que explicar aos outros que a esperança é possível e que a vida continua de uma outra forma, mas continua, não termina por aqui. E o livro Morreste-me dá-me vários sinais disto. Acabei por escolher como... Só mostrar a câmara. Acabei assim, por... Portanto, Morreste-me, de José Luís Peixoto. Acabei por escolher como título da tese uma expressão que nos vem neste mesmo livro e que é Tu Impossivelmente Morto, que acho que tem muito de cristão. O José Luís Peixoto é um autor que, na altura, se dizia ateu. Eu não tenho ouvido muito daquilo que ele nos tem dito a propósito da sua espiritualidade hoje em dia, mas na altura em que escreveu esta mesma obra era o que ele dizia acerca de si mesmo, mas aquela expressão Tu Impossivelmente Morto dizia-me muito acerca do que é a esperança cristã, de modo que a escolhi. É um livro que nos fala da morte do Pai. Muito bem. A morte vivida diria eu, na primeira pessoa, porque não diz respeito simplesmente àquele que parte, mas também àqueles que ficam por cá e que lhe são próximos. E depois, um outro do mesmo autor é o Em Teu Ventre, que foi um livro escrito muito também com base na história de Fátima, das aparições de Fátima. Mas é uma versão mais humana da realidade de Fátima. Fala-nos de Lúcia, da relação com a mãe, e acho que também nos ensina muito da relação familiar, do encontro entre pais e filhos e da possibilidade de um Deus que se manifesta a nós das formas mais criativas. Muito obrigada por estas sugestões. Sr. Padre, estamos a chegar mesmo ao fim da entrevista. Queria lhe perguntar se ainda tem alguma consideração que queira acrescentar. Eu gostava de dizer que acho a ideia deste espaço ótima mesmo, para também nos pôr a todos a ler, a todos a ler, e também para dar conhecimento à nossa comunidade das pessoas que por cá passam e
tenho tido conhecimento de quem por aqui tem passado e certamente que os testemunhos são maravilhosos. Muito interessantes. E, portanto, continuem. Eu vou tentar, e pronto, de facto, a maior parte das pessoas aceita o convite para a entrevista, o que é ótimo, pronto. É muito agradável saber que encaram esta situação, não é, de uma forma suficientemente agradável para se sujeitarem às perguntas que eu possa vir a fazer. Muito agradável. Para mim tem sido um privilégio conhecer as pessoas que exercem funções importantes. Algumas são muito discretas, outras são mais do domínio público. Mas conhecer a pessoa que está por trás da função um pouco mais, eu julgo que isto é muito importante para toda a gente. É uma convicção que eu tenho. E assim, perceber que o leitor, enfim, nos dá também indicações, sugestões de leitura, enfim, passa a ser uma referência interessante para quem gosta de ler e até para quem não gosta e que pode sentir-se estimulado a ler a partir de um conselho que é dado ou pelo padre, ou pelo presidente da Câmara, ou pela cabeleireira da esquina, ou pelo Rui, que está ali a olhar para nós e que também já esteve aqui neste espaço a ser entrevistado, que é o nosso artista residente também. E esta é a ideia, a base do espetáculo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Will. Foi um privilégio ouvi-lo. A sua lucidez, a sua sensibilidade e o seu compromisso com a fé e com a comunidade deixam-nos inspiração e matéria para pensar. Entre livros, experiências e silêncios, mostrou-nos que a vocação não é apenas um caminho religioso, mas um modo de estar no mundo com autenticidade e escuta, como referiu. Que esta conversa possa ecoar em cada ouvinte como um convite a viver com mais sentido, com mais atenção e talvez com mais fé. Sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister e conto com o Rui Pereira no backstage, assim como o Rodrigo e o Duarte, que estão a estagiar e ali com muita atenção a tudo aquilo que nós dizemos. Obrigada por nos ter acompanhado, assim, ouvinte, em mais um episódio do Diz-me o que lês. Até à próxima semana. Obrigada.